os engenheiros que estão entrando, muitas vezes, infelizmente, eles não conseguem pegar o gatilho do trem que tá alavancando para o futuro. Se eu pudesse resumir, eu tive a ideia de trazer esse conteúdo para nós na engenharia, principalmente para desmistificar a ideia de inteligência artificial. Acho que você que assistiu o meu curso sabe, né? A primeira coisa que eu falo é assim, inteligência artificial não é inteligente. Sejam todos bem-vindos, né? Estamos começando mais um projeto Acesa na Mídia. Então é um projeto com um convênio do CREA que a gente está fazendo para divulgar o papel da engenharia sanitária e ambiental como um todo, né? Hoje a gente está com um episódio muito interessante que é o engenheiro ambiental do século XXI. Então, quais são os desafios de carreira, de trabalho e que estão no nosso radar que a gente pode conversar? Para isso, a gente tem dois convidados hoje muito especiais, né? Então, dois candidatos que a gente já conhece de longa data. Então, o amigo Vinícius aí, né? Então, tem uma vasta carreira na parte tanto de engenharia, com empresa de engenharia, fez direito, tem curso de inteligência artificial. Igor também, né? Então, tem vastas carreiras. Geralmente, quando preciso de alguma dúvida sobre inovação, eu recorro ao Igor também. Prazer muito grande estar com vocês aqui, né? E a gente quer bater esse bate-papo para todas as pessoas que são associadas à CESA, todas as pessoas que são engenheiros sanitaristas ambientais ou até que tenham interesse em seguir essa carreira, possam estar fomentando, sabendo mais sobre isso, então trazendo maior clareza, e até mesmo para a própria associação como um todo, né? Porque temos pessoas muito boas e de grande renome na associação como vocês, então conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Então, Vinícius, por gentileza, se apresente. Bom, obrigado, né, Ademir, pela oportunidade, experiência muito bacana. Fico muito feliz de estar participando, tanto pela minha posição que já estive na CESA, né, e fico muito contente de ver o trabalho que a associação tem feito, né, sob a liderança aí da Fernanda, a Fábio, o seu trabalho lá especialmente, essa parceria com o CREA eu acho que é muito válida. Eu tenho dito que tudo que a gente consegue fazer de parceria com o CREA é um verdadeiro cashback que a gente faz para o profissional, né? Porque é um recurso que é nosso, que está lá e a gente consegue trazer e devolver, seja na forma de curso, de capacitação, mas principalmente nessa geração de conteúdo, né? A gente sabe o custo que é para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Eu queria primeiramente parabenizar por essa iniciativa, né? Bom, eu sou engenheiro sanitarista, né? Me formei em 2010. O Igor tecnicamente é meu calouro, né? Então Tem que ser viável. Do café. O Igor tinha essa frase, me encontrava em qualquer lugar, em festa ele trazia uma cerveja, né? Hoje em dia é um cafezinho. Depois da minha graduação eu fiz uma especialização, né, um MBA em gerenciamento de projetos, terminei em 2013. Aí em 2015 eu resolvi prestar vestibular para Direito na UFSC, aí entrei na faculdade de Direito, me formei em 2020, na verdade foi 21 por causa da pandemia. De lá para cá eu ainda não decidi qual a próxima graduação, mas a princípio eu acho que eu vou ficar por isso mesmo. E falando do lado profissional, eu já estive em vários tipos de posições, né, do ponto de vista de carreira. Eu já trabalhei em empresas de engenharia consultiva, como funcionário, como engenheiro. Tive a oportunidade de fundar a minha empresa de engenharia consultiva junto com dois colegas, o engenheiro Ricardo Matiello e o engenheiro Marcelo Fonseca, que é a Eco Engenharia, né? Inclusive ela fará 15 anos no ano que vem. A gente fundou ela em 2011, setembro daquele ano. Mas ao mesmo tempo eu sempre tive uma carreira assim que eu posso chamar de diversa, né? Dificilmente eu estava trabalhando num lugar só. Eu acho que assim, desde quando eu me formei, seja eu tinha um trabalho, mas aí à noite eu fazia um bico, de fim de semana eu trabalhava em outro projeto. Naquela época eu já entrei na CESA também, que a gente não considera como trabalho, só porque não é remunerado, né? Mas na verdade, em várias ocasiões eu trabalhei mais na CESA do que até no meu emprego, assim, né? Fica que meus chefes antigos não vejam isso hoje, mas eles estavam financiando o trabalho que a gente fazia na CESA. A verdade é que eu sempre fui muito entusiasta, né, da nossa carreira, da nossa profissão. Eu acho que o saneamento é um campo fantástico, né? O meio ambiente e tudo mais. Uma das coisas que eu sempre trouxe para mim, que eu sempre foquei, tentei trabalhar, principalmente na CESA, mas também em todo lugar que eu atuei, é posicionar o engenheiro sanitarista como um ator de fato relevante, né? Eu lembro muito dessas discussões, né? Porque até quem não sabe, o Vinícius foi 2 vezes diretor da CESA. Sim. E quando eu entrei na CESA, ele também fazia parte da diretoria, ele batia muito nessa tecla. Como um arquiteto vai lá falar sobre saneamento no jornal? Não pode, tipo assim, não dá.
me incomodava profundamente que acontecia qualquer evento de meio ambiente, qualquer situação, e assim, o engenheiro sanitário sequer era lembrado. É aquela história, aquela brincadeira, né? Você vai no Natal em família e o seu tio pergunta, qual que é o seu profissão? Eu sou engenheiro sanitarista. O meu cunhado falava assim, ele limpa banheiro, sabe? Ele faz essas coisas assim, aquela brincadeira, assim, né? Mas realmente, você sabe o que o engenheiro sanitarista faz, né? Então eu sempre gostei dessa missão. Bom, acho que ao longo da conversa a gente vai explorar um pouco mais tudo isso que a gente fez, né? Mas se eu pudesse definir é isso. Eu não tenho uma carreira muito bem definida do que eu foquei, eu trabalhei, mas eu tive a oportunidade de trilhar, talvez, assim, todas as possíveis frentes de atuação dentro da engenharia sanitária. Acho que isso que é interessante. Muito bom, muito bom. Igor, conte agora a sua história também, né? Meu nome é Igor, também formado na UFSC, 2014. Tenho o orgulho também de falar que Vinícius, parece aqui um complô aqui, alguma coisa já fechada, mas não é, tá? Eu convidei os dois não sem saber isso. Mas eu considero ele meu padrinho de profissão. Eu estava tentando estágios e tal, e ele foi a pessoa que conseguiu meu primeiro emprego com o Ricardo Machello lá na Águas de Palhoça, em 2007. Foi Headhunter. Tinha várias pessoas lá tal, e eu fui contratado. E foi muito legal, porque lá foi aonde eu vi que eu era muito bom na parte de campo. Acho que foi a primeira vez que a engenharia sanitária me pegou, assim, me fisgou e falou, cara, isso aqui é legal. Então teve uma área ali que era fiscalizar uma obra de adutora, e aquilo eu lembro assim que eu ia até lá, ia de moto, era toda uma situação, toda uma função, né? Era para ganhar, na época, R$400. Mas assim, super feliz. E eu me lembro que de todas as situações, relatório, tudo mais, e quando era para fiscalizar, eu me acalentava, assim. Meu nome é Ademir, eu sou fundador da Berlim Ambiental, né? Então, hoje nós somos a primeira e única empresa em Santa Catarina a ser reconhecida pela Prêmio Excelência em Práticas de Gestão. Então, tem uma empresa de consultoria ambiental, mas, poxa, eu gosto muito disso, que é unir pessoas, unir networking e gerar conhecimento para as pessoas. Então, isso é a origem desse projeto, né? E eu queria aproveitar o gancho que tu falou e até para o Vinícius também, já vamos bater essa bola. É assim, o que te fisgou na engenharia sanitária ambiental? Sabe assim, o que te trouxe para cá? Porque é uma dúvida que eu enfrento até os estagiários comentam, Ademir, por que tu te fisgou na engenharia sanitária ambiental? Então, até se puder complementar daí também, Igor. Eu acho que a minha família vem de... Meu pai é professor, ele é arquiteto urbanista, minha mãe é professora de literatura e português, e a gente sempre foi vinculado a sítio, a casa, e tudo mais. E a casa onde a gente morava na época não tinha água da Casan, vinha de nascente. Me pegava aquela situação de ter que subir, pegar água, limpar, né? O cano que entrava água, entrava resíduo, como que chegava a qualidade na caixa d'água. Então, quando chegou na época de saber o que eu queria fazer, foi bem dinâmico, assim. Meu pai, como já sabia um pouco, ele era da UFSC, ele sabia como arquitetar, assim, as pessoas da primeira fase. A gente fez uma lista de todas as profissões ali, a gente foi riscando, na verdade, a gente chegou na top 10, e na época me chamava muito a atenção a parte de energia solar, e daí foi lá que eu acho que deu o gatilho, assim, e foi quando eu escolhi a engenharia sanitária. Eu tive uma segunda validação, porque na primeira tentativa eu não passei no vestibular, eu esqueci de botar o título. Me lembro até hoje. Não tem como esquecer isso, né? Não tem como. Tive mais um ano de ponderações, de pensar o que eu queria mesmo, e realmente acho que acertei. E só querendo complementar no final, porque que o Vinícius é uma grande pessoa para mim, porque eu acho que o Vinícius, em diversas possibilidades que a gente teve de conversas, teve uma vez que eu entrei numa coisa que muitos engenheiros sanitaristas entram, que é começar a perder um pouco o orgulho de ser engenheiro sanitarista e, eu vou fazer civil. As atribuições, né? Tem toda uma situação. Mercado que é complexo, é restrito. Eu me lembro que eu levei uma dura muito forte do Vinícius. Ele, cara, tu tá entrando numa tal, tem como, vai por aqui, vai por lá. E eu sei que isso ficou mastigando na minha cabeça muito, assim, e eu acho que deu certo. Acho que a puxada de orelha ali naquele momento fez eu pensar bastante, porque às vezes a gente fica muito limitado às coisas que a gente vê normalmente, e aquela hora ele me expôs a querer abrir mais, né, as possibilidades. Eu acho que
com essa fala eu olhei para um lado que eu nunca olhava e eu acho que a gente pode até evoluir depois, mas foi por ali que eu fui. Então, o que eu via como convencional, talvez que não era meu caminho, me encontrei em outro lado. Não, Vinícius aí sempre fazendo a frente aí. É porque a gente é muito influenciado pelo meio e pelos exemplos, né? Então, sei lá, você está trabalhando num escritório de engenharia que faz saneamento. Se você tiver sorte, o teu chefe vai ser um engenheiro sanitarista. Mas a grande verdade é que possivelmente ele foi um engenheiro civil. E aí você vê que é aquela brincadeira, né? O engenheiro civil, se quiser, ele faz do chiclete a bomba atômica, né? Então, assim, o agrônomo também tem uma... e é tentador esse discurso, porque a gente tende a enxergar a sua empregabilidade pelo quanto o mercado te entende como hábil ou não. E a gente vê isso hoje, eu acho que assim, a própria história da Berlim é nítida nesse sentido de como você pode criar o seu mercado, como você pode fazer as coisas diferentes. E assim, eu acho que o Igor claramente foi por esse caminho. Eu não digo que quando eu falei isso com ele, eu sabia que ele tinha esse potencial, nem nada. Eu não gosto desse papo muito assim de, não, a gente teve uma epifania lá. Não foi. Não foi. Eu só meio que pedi pra colocar o pé no chão no seguinte sentido. A tendência da gente ver a grama do outro mais verde e achar que o problema é esse, entendeu? Sim, daí tu vai lá ver o cara da civil tá achando que, poxa, o mercado verde é o futuro do mundo. Sim. Tem um monte de gente que faz pós-graduação na engenharia sanitária ambiental que é da civil. Justamente. Né? Eles querem estar aqui. É óbvio que a gente tem injustiças no sistema, né? Eu acho que a maneira como o CREA, o sistema Confea-CREA foi montado, ele está sujeito a essas situações. Então, a gente teve uma pulverização de muitas engenharias, muitas sub-áreas, etc. E isso realmente gerou um problema em algumas localidades, né? De certa forma, a engenharia ambiental tem ainda um passivo de atribuição a ser resolvido, que, na minha opinião, a engenharia sanitária não tem. É a discussão que tem entre... que ainda existe. Só que eu vejo também, pensando assim, o meio é este. Ele não vai ser mudado. A gente tem que mudar o que está no nosso controle e fazer melhor. Então, como eu posso me tornar um engenheiro melhor? Como eu posso ter uma empresa melhor? Entrando nesse gancho também, é isso que eu queria perguntar para vocês, sim. Hoje, qual vocês veem que são as habilidades primordiais para um bom engenheiro? Poxa, essa pergunta é aquelas típicas de entrevista que vira aspa depois, né? O cara saber eu acho que eu fiz essa resposta aí. Não, mas eu acho que essa pergunta eu fiz para não ter uma resposta óbvia. Não, claro. E realmente não tem. Porque, assim, vamos combinar que o país que a gente vive, ele é super complexo, né? A gente vive um país de desigualdades de toda sorte. Né? E se você parar para pensar que o engenheiro, ele em tese é uma daquelas profissões que seriam a tríplice coroa, né, da família, né? Ou você é médico, advogado ou engenheiro. Hoje em dia, se a gente olhar aí o que está acontecendo com a engenharia, isso é uma crise que a gente está passando, uma discussão que acontece a nível nacional. Eu acho que o engenheiro, ele deve estar, talvez, em alguns casos ele não está no top 10 profissões procuradas, né? Tem cursos na UFSC que tem menos demanda que vaga, né? Isso está acontecendo formalmente. É uma discussão tão difícil de fazer porque, assim, a gente ouve falar que para um país se desenvolver, você tem que olhar a quantidade de engenheiros que estão sendo formados, né? Então, nem estamos entrando em qualidade, né? Exatamente, mas pegar um indicador bruto, assim, né? Coreia do Sul, China, mesmo Estados Unidos, Europa, que em tese já são desenvolvidos, né, precisa ter um nível basal de formação de engenharia. E aqui a gente está vivendo uma situação que eu lembro, 2011, quando eu formei. Literalmente sobrava vaga, tinha tava emprego. Num auge também, né? Era fácil você se posicionar. Tava assim... A situação que a gente vê hoje, nossa, era impensável. Lá em 2011, pensar que 15 anos depois a gente viveria essa situação que a gente acompanha a discussão no grupo da César, as pessoas assim, revoltadas que tem vaga de R$2.000, R$2.500. Né? Até de concurso público também, né? Que é um salário assim que você nem precisaria ter formação para talvez conseguir uma remuneração dessa no mercado, né? Então, pensando assim, o que de fato o engenheiro tem que ter? Eu acho que principalmente se entender como uma profissão, não é multitarefa, mas assim, multi-habilidade, sabe? Porque, vamos pegar o caso do Ademir que tá fácil, tá aqui. O Ademir ele é engenheiro, mas é empresário, é gestor de RH, é gestor de marketing, nas horas vagas também, enfim, toca uma associação e etc. Começa a olhar assim os perfis de engenheiros que fizeram sucesso, com exceção dos que passaram
em bons concursos. Que não é demérito, muito pelo contrário. É muito mérito também. Eu acho muito meritoso você conseguir alcançar uma vaga numa empresa estatal boa, tipo a Casan, ou mesmo ter um concurso bom em alguma... Assim por diante. Por exemplo. Mas, tirando isso, os demais que fizeram sucesso não são funcionários de empresas. Então, o engenheiro, essencialmente, não é um funcionário. Eu tenho para mim que o engenheiro, ele, até pelo nome dele ser um engenheiro, ele tem que engenhar a própria vida, inclusive. Ele vai ter que ser aquele cara que, assim, para ele realmente ter sucesso, ele não vai ter que confiar que o mercado tá pré-regulado com piso salarial, e isso que é garantia de qualquer coisa. Então, assim, se fosse para definir a habilidade, não tem um manual, mas assim, você tem que estar disposto a fazer acontecer. O que isso signifique, aí para cada um vai ser uma coisa, sabe? Eu ainda vejo, eu concordo em parte com a tua resposta, mas eu vejo que assim, tem coisas que são fundamentais. Né? Eu tava conversando com o Igor falou assim, pra mim uma coisa fundamental é a pessoa chegar no horário. Pra mim uma coisa fundamental é ela assim, vou entregar isso pra você e cumprir o entregável. Que parece ser básico, mas hoje tá virando até um pouco de raridade em relação a isso. E principalmente na questão assim, Igor, terça-feira eu não vou conseguir entregar o que você me pediu, mas eu tô avisando isso na segunda, não tô avisando no dia. Sim. A gente só vai fazer o extraordinário quando a gente não estiver mais errando o básico, né? Então... Ótima resposta. Né? Então a minha visão do mercado é isso. E sim, e eu vejo que as habilidades de hoje, de uma pessoa que está se formando em 2025, você já trouxe isso em 2010. Porque, por exemplo, mais que você sempre foi uma pessoa muito boa tecnicamente, mas você sempre envolveu em bom networking, boa rede de relacionamentos, sim, a boa administração. Então, em pensar fora da... pessoal, um posicionamento pessoal. Acho que isso é um tópico muito importante para falar também, a questão do posicionamento como engenheiro. Talvez em 2010 não era importante saber o que o Vinícius fazia ou a rotina do Vinícius, mas tu já pregava isso lá já. E hoje tu colhe resultados até hoje em relação a isso, sabe? Então é como se tu tem uma experimentação, um lapso temporal muito grande nisso. Mas Igor, agora... Eu vejo que o que eu acho que mudou da época que pelo menos eu me formei para cá é que em 2014, digamos assim, eu me formei e fui trabalhar numa empresa. Lá, tudo estava quadradinho. Ou seja, existia um padrão de empresa a você seguir. Então, tu era engenheiro sanitarista e tu conversava com seus pares. Eu vejo que hoje o mundo está muito mais dividido, ele está muito mais integrado também. Então eu vejo que hoje o engenheiro sanitarista que vai se formar, ele tem que ter noções básicas de qualquer situação de administração. E não estou falando só financeira, estou falando de recursos, de tempo, de negociação, por exemplo. Eu vejo que é uma situação... Cara, o mundo literalmente mudou. E eu vejo que muitas vezes as pessoas que estão se formando, elas estão finalizando um curso, uma graduação, que muitas vezes está lá de 2010. De retrovisor, né? É de retrovisor, não é de alavancagem. Então, isso me pega muito. Eu vejo que, se eu pudesse falar, eu falaria que, infelizmente, hoje eu vejo que os engenheiros sanitaristas, eles estão entrando atrasados com o tempo que a gente está. A gente tá alguns anos atrasados e os engenheiros que estão entrando, muitas vezes, infelizmente, eles não conseguem pegar o gatilho do trem que tá alavancando para o futuro. Eu vejo que assim, já tínhamos diferenças em relação à questão de formação, só que ela cada vez está mais gritante. Então o que acontece? Quando eu me formei, meu currículo, sei lá, de 91. Daí tinha um gap ali. Só que hoje a pessoa que pensa em fazer só uma engenharia por si só, que isso só é suficiente, está muito enganada. Pelo contrário, então eu vejo uma discrepância. Então pessoas não estão preparadas fazendo o curso e tendo resultados ruins, mas eu vejo que cada vez tem uma nata, um supra-sumo que estão destacando muito, que estão colocando essas habilidades que estão no futuro agora. Então eu falo isso com propriedade até citando vocês como exemplo. Poxa, o Igor mexe com sensoriamento remoto de redes de saneamento. Você trabalha com a questão de inteligência artificial. Tu entendeu? Isso são as habilidades que estão fazendo a pessoa chegar num modo de visão totalmente diferente. Quem pega esse gancho e vê essa onda passar e tem habilidades, atitude e coragem para fazer isso, se destaca. Só que daí o que acontece? Tu não pode ficar olhando para o retrovisor igual você falou também. Então, a minha visão das habilidades que, poxa, o engenheiro tem que ter, vão bem por esse lado. Essas habilidades são boas para tocar uma empresa? São. Mas hoje, se alguém bate aqui na porta e com essas habilidades, eu coloco para dentro também. Sim. Né? É engraçado isso. Você não quer saber se ele fez sistemas de abastecimento de água e tirou 10, você não quer saber...
Porque eu acho que isso é um grande ponto, né? Quando a gente está na universidade, a tua métrica é o teu IAA, né? Se você realmente está cumprindo a disciplina, se você está entendendo tecnicamente aquilo, e os professores que me perdoem, né? Mas a gente percebe como o Paulo isso... Belli que não brigue comigo na reunião da CESA. Um grande parceiro da CESA, né? Mas eles também concordam com isso. Que a grande verdade é que isso é muito secundário, né? E se você parar para pensar que o conhecimento hoje cada vez mais está sendo disponibilizado de uma forma mais líquida e instantânea, vamos chamar assim, você não precisa mais ter aquela habilidade de conseguir decompor as forças de uma viga num apoio. no engaste. Entende? Agora, é óbvio que entender o conceito de como isso funciona, a gente percebe isso na prática, entender isso. Eu nunca me esqueço o Igor me contando uma vez uma situação que ele estava lidando em obra, porque o Igor trabalhou em obra, né, em execução de obra. Isso é uma frente que eu nunca trabalhei. Eu falei que trabalhei em várias, mas essa é uma que eu nunca trabalhei. Obra mesmo. E tem seu respeito, né? Não, quem trabalha com obra tem seu respeito. Pelo amor de Deus. É calejado, literalmente. E ele falando uma situação que a gente aprende em mecânica dos solos, né? Questão de movimentação do solo, o que acontece com a água, etc. E ele relatando uma situação que estava movimentando um terreno e como aquela retirada de água minaria a água no terreno do lado, ou que aquela pressão, e aquela coisa que o professor não conseguiu explicar lá na sala de aula. E ele mostrando, eu falei, putz, é verdade, é assim que vai acontecer. O Igor nem deve lembrar disso, mas eu lembro de uma explicação que ele estava dando de alguma obra que você estava fazendo lá no norte do estado, lá Barra do Sul, né, aqueles municípios, Pissarras, e ele mostrando essa situação, o que é um rebaixamento de lençol freático, etc. E tudo isso é a mecânica dos solos prática, que quando você tá lá na cadeirinha no exercício, você não entende aquilo, você tá cumprindo uma tabela, você tem que aprender a fazer aquele negócio lá, mas não entende a prática. Mesmo a questão da hidráulica da coisa, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto, que eu entendo, que realmente foi o que eu me dediquei, porque o meu mestre é o professor Eloy e depois o professor David, né? Então, sabe uma coisa assim, do cara que tá aprendendo hidráulica entender o que significa 10 metros de coluna d'água? Eu lembro que assim... 10 MCA. O professor Peter Chang, né? Infelizmente ele não ficou na UFSC, ele foi pra Federal do Mato Grosso do Sul, e ele uma vez meio que colocou essa provocação assim, né? Vocês sabem por que a gente tem caixa d'água no Brasil e não tem na Europa, etc e tal, né? E por que eu tenho que manter 15 metros de coluna d'água, etc? E eu falei pra ele, pô, professor, é óbvio, né? Se eu tenho uma casa de 2, 3 metros, 5 metros no máximo, né? Eu tenho que ter pressão suficiente para a água chegar lá. Então, assim, a ideia do método de coluna d'água é literalmente o quanto que aquela água consegue subir ou não. Aí, ó, vai ter a perda de carga, vai ter uma perdinha ali localizada, etc. Mas, assim, às vezes, do jeito que a gente aprende a hidráulica lá no fenômeno de transporte, etc., esse conceito de que é a pressão, o metros de coluna d'água, poxa, é tão simples, é o quanto que a água consegue chegar no cano, né? Vamos usar o popular. Para funcionar normalmente, né? Então isso tem a ver com a transformação que a gente está passando na educação mesmo, né? Como se ensinar a engenharia. Eu não sei se as outras profissões estão passando por isso. No direito, não. No direito vai ser sempre desse jeito mesmo. Medicina, não sei opinar, né? Mas acho que o corpo humano é isso, né? Não vai mudar e na verdade a gente está sempre descobrindo novas formas. Agora a engenharia precisa mudar. Pra mim, assim, é fato. Mas eu vejo assim que teve uma mudança até drástica na engenharia, falando em 10, 15 anos, porque, por exemplo, a questão do AutoCAD era o suprassumo da sociedade, né? Ferramenta. Né? E, por exemplo, hoje que nem o Igor trabalha com inspeção embarcada, né? Então, eu queria saber de ti, Igor, como que essa questão de tecnologia está influenciando engenharias hoje, sabe? E como vocês aplicam isso? Olha, isso dá outro podcast. só esse, né? Mas eu vou falar uma coisa que eu acho que é bem interessante e um alerta mesmo, assim. Não tem engenheiros sanitaristas em Santa Catarina, que é o polo nacional de startups, que é a maior, falando sobre inovação. Perfeito. E só isso já é um absurdo. Aonde que tá essa galera? Onde que tá esse pessoal? Claramente aqui são 3 pessoas que estão pensando em situações atuais. Então, novamente, o engenheiro sanitarista, né, atual, eu diria que hoje ele está desfocado da inovação. Eu vejo que outras startups, que são pouquíssimas, depois eu até posso falar sobre isso, que falam sobre saneamento, nenhum dos CEOs, nenhum dos gestores administrativos é engenheiro sanitarista. São engenheiros químicos, são administradores, muitos deles, como tem a ver com sensores, com situação de bombas e tudo mais, vai para a mecânica
Engenheiro eletricista, mas assim, tu vê um hiato, tu vê um vácuo enorme de engenheiros sanitaristas discutindo sobre inovação no Brasil. Mas eu acho muito interessante trazer esse ponto de vista, porque pense só, o jovem que está entrando na faculdade hoje, não que ele não vá... Tem alguns que vão gostar de qualidade de água, questão de saneamento, mas tu tem que integrar as soluções da engenharia sanitária e ambiental com inovação. Porque hoje a pessoa nasce com o telefone na mão, né? Então, poxa, tu vai em eventos, poxa, é cidades sustentáveis, cidades interligadas, né? Então, como trazer essa inovação para a engenharia sanitária e ambiental eu vejo que é o futuro, para a gente ter esse andamento melhor, né? Eu tenho uma visão que é um pouco apocalíptica, assim, que eu estava em São Paulo agora, 2 semanas atrás, na IFAT, encontrei com o Alexandre Amaro Figueira, sabe quem é? Nosso também, ali da UFSC. Ele é especialista na parte de dimensionamento de ETS. Falei, olha, eu vejo que, na verdade, num futuro próximo, talvez o que tu faz não vai existir. Não exista mais. O porquê que ainda não, digamos assim, olha, eu estou dimensionando rede de esgoto. Cara, isso logo vai acabar. Para onde que a gente está realmente mirando o nosso norte na engenharia sanitária, né? Quantas pessoas, tu ia citar ali o Vitor Silvestre, né? Do Sabiá, sabe? Cara, olha a sacada que o cara teve, olha a escala de negócio que o cara teve. E a gente não está falando aqui de Santa Catarina, Florianópolis, a gente está falando do Brasil. Ele foi o primeiro a trabalhar IA de licenciamento ambiental. Então, assim, a gente não está botando a gente aqui como o freio, né? A gente está botando aqui como uma realidade. Então, eu vejo essa discussão de AutoCAD para BIM, isso continua sendo para mim 2014. Sim. Entendem? A gente discutir sobre entregar um projeto, poxa, o meu diferencial agora é que não é mais CAD, é BIM, cara, isso não tinha que ter sido discutido há anos atrás. 10 anos atrás, né? Agora, que forma que tu apresenta? 2011. Pô, a história do BIM a gente falava nessa ocasião, eu lembro, não sei o que. E agora só que está virando padrão, né, o standard da indústria, tal do BIM. Até por lei, né? Até por lei federal. Exato. Pois é, e assim, precisar de lei federal para isso acontecer, né? E a vantagem de usar o BIM é tão óbvia que sequer precisaria ser uma obrigação. Muito boa essa daí. Eu acho que esse é o ponto, cara. O negócio assim, literalmente você abstrai a ideia de que um desenho é um mero risco para você trazer toda a informação sobre aquilo na realidade, você poder modelar aquela situação, simular situações diferentes com base naquilo. Hoje eu vejo, por exemplo, que o conceito atual dessa discussão já é em relação a gêmeos digitais, que ainda falamos muito pouco, tá? Então, a minha fala, na verdade, é muito parecida sempre, em todas as vezes que eu posso dialogar sobre isso. Hoje eu vejo que o setor que estamos, que é do saneamento, ele continua sendo analógico. Muito bom. Como padrão. Uma boa analogia. Uma boa analogia. Continuamos tendo necessidade do Zé do Cano, continuamos tendo necessidade de relatórios que, por algum motivo, tem que ser impresso e tem que, sabe? Ao invés da gente conseguir evoluir com uma estrutura básica digital, não, a nossa base está abaixo ainda. Hoje ainda somos uma discussão analógica. Muito bom. E como é que você vê essa interação para o futuro, né? Porque assim, por mais que a gente tenha uma base analógica, tem várias coisas que a gente tem a base analógica, mas uma hora vai chegar isso. Então, o que eu vejo, a questão de cidades mais interligadas, como a questão água, esgoto, tudo, a questão de sensores, tudo sabendo monitoramento, né? Então, falava-se há muito tempo, já, por exemplo, o Japão tem uma perda de água mínima por causa disso, né? Tem que ver a questão deste conceito que vem trazendo cidades sustentáveis, né? Para a engenharia sanitária e ambiental. Acho que isso também é importante falar. E outro ponto também que eu queria conversar e debater também, porque o Vinícius, ele é muito humilde na apresentação dele, né? Não, o Vinícius, olha, assim, ele... Parece que vendia paçoca. O Vinícius, ele criou o curso, né? A RGT de Inteligência Artificial para Engenheiros. Então, eu posso falar com propriedade que eu participei do curso do Vinícius, né? Então, eu quero que você fale um pouco como foi a ideia de criar esse projeto, qual é o intuito desse projeto que você tem também, porque o que eu percebo aqui, eu utilizo, todo o escritório da Berlim utiliza, e não tem volta, né? Não tem volta. O que eu vejo é que, assim, eu me acho uma geração privilegiada, porque eu aprendi o analógico e uso o ChatGPT ou outra inteligência regenerativa para me ajudar, só que com senso muito crítico, né?
Sem dúvida, você não é o emocionado, né? Se eu pudesse resumir, eu tive a ideia de trazer esse conteúdo para nós da engenharia, principalmente para desmistificar a ideia de inteligência artificial. Acho que você que assistiu o meu curso sabe, né? A primeira coisa que eu falo é assim, inteligência artificial não é inteligente. É uma coisa que eu falava com o Igor já, a gente trabalhou junto, né? No Se Liga na Rede, né? etc. E eu lembro que lá naquela ocasião eu provocava ele assim, falava, cara, o que a gente pode fazer? A gente tem tanto dado aqui, tem tanta informação, a gente ainda tem que ir na casa das pessoas, assim, de uma forma tão como os fenícios faziam. Igual no tempo dos astecas, Eu quero só deixar algo anotado, que no currículo do Vinícius também tem um mestre em Excel Vinícius, e conhecimento de códigos. Então, lá atrás ele já vinha com isso aí, né? Já vinha na universidade, na UFSC eu dava aula de Excel, realmente. Tinha minha renda extra é essa. Mas o que acontecia? No Se Liga na Rede, eram zilhões de dados. Igor, pode explicar o que é o Se Liga na Rede? Se Liga na Rede foi, ao meu ver, um dos melhores programas que Florianópolis teve, que falava pela primeira vez sobre como que está o esgoto em Florianópolis. Então, basicamente, tem um mapa, que ele estava todo branco, e começa-se a fazer inspeções nas casas das pessoas. Um a um. Um a um, literalmente um a um. Trabalho bem de formiguinha. Então, cada casinha, cada matrícula unidade vai criando uma coloração. Verde, ok, vermelho, problema, azul ainda não feito, laranja está com a vigilância e por aí vai, algumas cores. E o Se Liga na Rede, que foi um programa que a ECOA ganhou, a empresa do Vinícius, e eu fui coordenador geral, começou a mapear isso em Florianópolis. Já tinha tido uma antes, né? Só que foi um Se Liga atualizado que focava em comunicação da situação. Ou seja, o Ademir tem a casa dele. Muito provavelmente, se tu tem alguma situação errada, é porque você não sabia. E é uma verdade. Além de fiscalização, trouxe informação também. Irregularidade. A nossa tese é essa. O cara é irregular culposamente, não dolosamente. Porque todo mundo, de peito aberto e muito orgulhoso, queria ser inspecionado. Isso era um trunfo do programa. Porque ninguém realmente... Poucos, né? Tem gente que sabia. Mas a imensa maioria... 10%, vai, são... Mas tem tudo esses 10%, né? Mas são 10%, só não que 80%. Se o indicador formal de regularidade é 70% e só 10 sabem que estão errado, poxa, esse 60, alguma coisa muito errada está acontecendo, né? Vamos olhar para esse 60 que a gente errou. Foi no momento que se construiu a rede que não falaram que tinha que se regularizar, não foi no dia a dia com comunicação efetiva. Educação ambiental sanitária. Não é nossa cultura nacional de ser preventivo. Tem N coisas que a gente... E o Se Liga na Rede, por que eu acho que foi um auge em Florianópolis? Porque falava sobre isso. Não falava sobre fiscalização e multa direta. Punitiva. Você chegava no punitivo, mas tu tinha todas as ferramentas. Não era meramente ver se você estava ligado ou não, sabe? Era realmente criar essa cultura e essa ideia de que você é responsável pela rede coletora, né? Porque o esgoto talvez, o saneamento como um todo. Acho que é a única infraestrutura que de fato depende do usuário. Porque assim, vamos combinar, energia elétrica, se a Celesc plugou ali na tua casa, beleza, se você ligar um ferro de passar numa tomada de 5 amperes, vai queimar, ok, mas aí vai cair tua chave geral, não vai ter nenhum impacto. Agora, o saneamento, poxa, eu tenho que ter caixa d'água, eu tenho que ter caixa de gordura, eu tenho que separar o lixo corretamente, depende muito de como eu uso, não é simplesmente usar. Energia elétrica é simplesmente usar. Sei lá, a infraestrutura, não sou eu que causo o buraco, são centenas de carros andando naquela rua na chuva que vão causar o buraco. Agora, no saneamento não, atividade, unitário, né? Individual, o comportamento de uma pessoa tem impacto. Se a gente pegar o caso Se Liga na Rede, quantos casos não tinham de problema de caixa de gordura de um restaurante que estava usando uma caixa de gordura que seria para uma casa de 3 pessoas. Colapsava a rua inteira. Essa caixa colapsava a rua inteira e esse cara era o primeiro que estava lá buscando o Cacau Menezes para dizer que a casa é uma vergonha, que não sei o quê. Mas era ele que estava causando aquilo. E a abordagem que a gente tinha que chegar não era essa de apontar o dedo, porque também é muito cômodo, né? É muito fácil. A gente não ensinou para ele que tem que limpar a caixa de gordura, né? Eu acho que assim, é o principal erro do meio ambiente tu ensinar através do não. Sim. É o principal erro, assim. E é o que mais se pratica. Fiscalização ambiental, licenciamento ambiental, é sempre não. Eu acho que é um paradigma que tem que ser mudado nessa geração. É o controle negativo, né? O controle negativo. Sim. E no Se Liga na Rede, tentando voltar lá atrás, que a gente estava falando do Excel, do mestre do o que Excel. acontecia?
A gente tinha passado Florianópolis por um Se Liga na Rede antigo e tinha 12 mil ordens de serviço, alguma coisa assim, em papel. Não se passava para o digital. Então, o primeiro de tudo foi escanear 12 mil papéis, botar isso tudo em pastas, aonde a prefeitura pudesse ter acesso. Os estagiários estão vendo isso, estão contentes. Lembrando a Jennifer, teve uma galera ali. Bom, 2. Começamos a inspecionar, como já esse Se Liga mais atualizado. Só que eu sou muito analógico. Eu tô na inovação, mas eu ainda sou muito analógico. Eu não tenho as facilidades de código, não tem. E quando chegou a vez do Vinícius olhar para tudo aquilo, ele falou, cara, isso aqui são dados semelhantes, fáceis de botar numa tabela padrão, padronizado, né? Aonde a gente consiga... naturalidade? Não, padrão. Onde a gente consiga domar os dados e gerar informação. Da maneira que a gente está fazendo agora, que foi o contratado, isso a gente não consegue gerar a tomada de decisão fácil. Consegue, mas na labuta ali, né? Tendo que bater muito no carbono para virar diamante. Sim. Já a fase do Vinícius, o que ele fez? Ele fez uma coisa básica, ele conseguiu ele montou um aplicativo de campo, onde a equipe nada mais que... Pum. Porque, cara, eu tinha... Você pensar como um processo, né? É isso que eu falo, isso é uma habilidade de engenheiro. Como que eu recebia pelo trabalho que eu fazia? Eu tinha que, basicamente, apresentar para a prefeitura que eu fiz aquela inspeção. E como que eu registrava aquela inspeção? Num pedaço de papel, em fotos perdidas no celular dos funcionários. E aí, eu gastava muito tempo e hora no meu escritório das pessoas consolidando aquilo todo mês para eu fazer a medição. Então, assim, eu, enquanto empresário, eu olhava aquilo e, cara, o meu gargalo tá aqui, porque eu não posso nem fazer 10, 15 inspeções por dia, porque isso vai ficar... Eu não consigo nem gerar. Vai ficar empacado no escritório, eu não vou conseguir faturar isso depois. Foi uma sacada. E aí, o primeiro driver mesmo que eu tive foi esse. Falei, cara, eu preciso fazer essa medição em um dia. Eu tenho que ser só uma consolidação ali dos dados. E não ficar... Porque, cara, o que acontecia? Era um trabalho cretino mesmo para os estagiários fazer, né? Ficar pegando ficha de campo e passar para uma tabela Excel. Eu pensava, o cara lá no campo já pode digitalizar isso na hora. Já pode digitar no aplicativo, que aí depois eu só pego essa planilha e consolido. Porque, assim, o erro humano, né, de você olhar o papel e passar... Assim, cara, você tem tanta perda aí nesse processo. Aí depois as fotos, a tal das fotos. Lembra o caos que era esse negócio das fotos? Cada inspetor de campo, ele fazia no próprio celular, ele tinha que mandar essas fotos por um WhatsApp. E aí a Jennifer, que era a nossa chefe dos estagiários, era responsável por pegar aquelas fotos e colocar na pastinha daquela inspeção. Você pensa assim, é uma coisa muito pré-histórica. E a gente tá falando do momento, eu fico imaginando se fosse hoje, hein? Com IA, que dá pra programar com IA, a gente teria feito um negócio muito mais... Eu garanto que outros Se Ligas na Rede, porque no Brasil tiveram vários Se Ligas na Rede, até com o mesmo nome. Tem outros. Em Curitiba tem outro nome. São Paulo mesmo, Sabesp tem um Se Liga na Rede. Garanto que mais de 80% continua sendo esse padrão. Tá na sem dúvida. Com certeza. Mas isso a gente estava conversando também, assim, o mercado da engenharia, das empresas de engenharia, por exemplo, ano de carreira, né? Ele é muito mais fechado. Então eu tenho a minha solução aqui na Berlim, você tem solução na Eco, você tem solução na sua empresa. Já o mercado de inovação é diferente. É como se você trabalhasse mais unindo essas partes. É uma mudança de paradigma, que assim, vai acontecer. Que isso é um problema que a gente teve na Eco, que, por exemplo, o tempo todo a gente falava, né? Isso aqui dá um bom serviço, dá um bom aplicativo, etc. E a gente não deu esse passo. Mas eu hoje em dia, até voltando na história lá do método RGT, porque assim, não é sobre ensinar a usar a inteligência artificial. É essencialmente para que você incorpore aquilo, como é a brincadeira que eu falo, assim, é o novo inglês intermediário do currículo, assim, é o pacote Office avançado. Hoje em dia você não precisa mais dizer isso no currículo, já se espera que você tenha. Você até coloca lá, mas assim, a última coisa é inglês intermediário, pacote Office avançado. O cara não sabe fazer uma macro no Excel, mas colocou o pacote Office avançado, beleza. Agora, a questão do IA e etc, não é porque ela vai te substituir. E também eu nem gosto daquele clichê. Você vai ser substituído por alguém que sabe usar. Isso aí pra mim já tá batido demais. Eu acho que é simplesmente da mesma forma que você não faz mais conta no papel, que você usa calculadora, da mesma forma que você não usa mais máquina de escrever, que você usa o Word, entende? E às vezes a gente se pega numa discussão, vamos passar um detector de IA pra ver se esse relatório for gerado por IA. Tanto faz. Que diferença faz se eu escrever na mão com carvão ou
se eu usei nanquim ou se foi máquina de escrever, sabe? É aquela ideia de que o trabalho, o mérito está associado no teu esforço físico e pouco mental, sabe? É o tempo, é o paradigma do tempo, né? De você ganhar por hora trabalhada. Então, assim, é a brincadeira que eu faço com os estagiários quando fazem meu curso. Eu falo, você faz isso aqui na IA, mas você não fala pro chefe, né? Porque aí você usa aqueles 50 minutos para estudar. Pode usar o Facebook um pouquinho também, mas enfim, gasta 10 minutos da tarefa de 1 hora para 50 você estudar. Então, acho que acabou sendo uma iniciativa interessante, que eu comecei numa brincadeira, né? Divulguei numa lista de WhatsApp lá uma turma que eu abri, tive lá uns 20 interessados. E aí, assim, a coisa ganhou corpo. Por quê? Isso é um defeito que a gente tem, né? Isso eu falo pro Igor, mas não consigo falar pra mim. É você identificar o potencial de replicação das coisas que você faz. Aquela coisa de tipo assim, mas eu vou ensinar isso aqui é tão fácil, isso aqui é tão óbvio. Eu já faço isso. O óbvio pra você pode ser a sacada pra pessoa, entendeu? Exato. É muito claro isso. E aquela história, eu aprendi isso sozinho. Será que alguém precisa de um curso? Precisa. Porque você receber a informação curada, o conteúdo organizado, tem muito valor. Então é uma hora que eu gastei pra já te entregar um negócio mastigado. E cara, hoje, eu tenho bons resultados aí, porque hoje em dia eu tenho uma mentoria, né? Então eu tenho alunos do Brasil inteiro que estão desenvolvendo aplicações de IA. O cara saiu do ChatGPT. Eu tenho um aluno que é do Tribunal de Contas da União lá no Tocantins. Imagina o trabalho dele, analisar edital e ver se tem conformidade. E ele tem um padrãozinho lá e tal, que ele fala, eu faço no chat, mas o ChatGPT é limitador para ele, porque ele tem que subir os arquivos manualmente, aí ele tem que dar o prompt e tal. O que ele tá fazendo? Ele tá montando o próprio sistema dele. Tem potencial para ser uma aplicação do Tribunal de Contas. O Vitor, a brincadeira que se fala é que o Vitor foi meu aluno, né? E ele fala que ele teve a sacada porque fez o meu curso. Ele só não me paga royalty, né? Tá na hora de... Vamos mandar um e-mail pro Vitor lá. Tá me devendo o royalty aí. Mas a ideia é isso, é a gente engenhar com inteligência artificial, sabe? O que eu vejo também, assim, o que é um grande paradigma disso é assim, eu tenho que fazer um mega sistema. Não. Por exemplo, aqui a gente tem uma rotina de reuniões semanais, né? E no final do mês a gente apresenta resultados. A gente escreveu um prompt que coloca tudo que deu certo, tudo que deu errado nas reuniões semanais, e ele gera certinho os resultados para o mês para apresentar. Legal demais. Simples, super simples, ganhei meia hora da minha vida. E eu acho que essa é a grande transformação de paradigma que a gente tem, tá? Isso. Porque no meu curso... Talvez, quando eu dei o curso para você, eu já não usava essa abordagem, mas hoje em dia eu tenho colocado que, na verdade, a gente tem uma mudança de paradigma, que o paradigma da computação, até surgir IA generativa, era aquele paradigma determinístico, programado. A gente chama programa. Você tem que ter... Ele só faz tal tarefa se ele tiver pré-programado. Então você tem que dar uma entrada conhecida para ele fazer um processo pré-programado e vai sair uma saída conhecida também. O que você digita numa calculadora, você sabe qual vai ser o resultado. Com a IA generativa, você subverte essa lógica, porque na verdade você entra com qualquer coisa. Você pode entrar com texto, com fala, com papel escrito. Só que aí, como ele vai processar isso, ele usa um modelo probabilístico para gerar aquela resposta. E aí a resposta que ele vai te dar nem sempre é conhecida. Na verdade, ele sempre vai te dar uma resposta diferente por isso. E aí que tá. A gente tá vivendo uma situação que cada vez menos vai ter o sisteminha pronto. É um paradoxo, porque assim, cada vez mais é fácil fazer um SaaS hoje em dia. O Igor tem um SaaS muito especializado para um nicho, assim, gigantesco, né? Falar nicho é até engraçado, né? São 5.560 municípios o nicho do cara. Não dá pra dizer que é nicho, né? É um universo praticamente. Esse é um tipo de SaaS que, funciona em qualquer sistema de saneamento, qualquer concessionária, qualquer prefeitura, porque é essencialmente cadastrar e gestão de ativos. Você vai explicar muito melhor a sua empresa do que eu, né? Pelo amor de Deus. Agora, eu fico pensando o teu sistema de gestão de reunião. Você vai depender de alguém inventar esse teu software para você? Não. A gente tem demandas muito próprias no nosso escritório. Nem fazer, né? É pensá-lo como você gostaria. Então assim, não vai ter Adobe... A Autodesk não vai fazer a barrinha de ferramenta do jeito que você precisa. Você vai ter que criar suas próprias automações, e você vai ter a sua caixa de ferramentas. E a IA permite isso, de uma forma que hoje em dia você não precisa mais dominar o software específico. Você tem que dominar a própria linguagem natural, que é a língua que a IA fala. E a partir disso, você transformar aquilo em solução para o seu dia. Então, a minha abordagem na mentoria, no método RGT, é essa. Porque curso de prompt vai ter fácil, isso aí é o de menos. Agora, é uma questão de mentalidade mesmo. Olha só, tu pegou a mentalidade do engenheiro, que é de pegar o problema, né? Então, por exemplo, se eu faço o processo seletivo aqui na Berlim, eu pego e faço um problema técnico para ele, que às vezes eu coloco tanta variável que ele nem vai utilizar, entendeu? Então,
Então, tu criar o teu próprio sistema em relação a isso. Então, tu usar a tua habilidade que tu desenvolveu na engenharia, junto com a inteligência artificial e juntar isso. Tem uma coisa que eu acho que é muito legal nos momentos modernos, vinculados a IA, é que agora, com a IA, ela está trazendo Pinóquio, não sei se já entraram nesse site, tem 800 ferramentas com IA, de fazer vídeo, logo. Sim. Mas o que eu acho que é muito bacana hoje, que pessoas como eu, por exemplo, que sempre buscaram tentar solucionar algo, pequeno, médio ou grande, não estou aqui, mas o caminho que para eu chegar há 10 anos atrás era inviável. Sem dúvida. Era a mesma coisa que quando eu era pequeno eu queria ser piloto de avião. Meu pai falou, cara, não tem? Hoje em dia é mais facilitado. Quando a gente fala... Quando a gente fala sobre... Cara, eu quero criar um app. Antes. Hoje, você literalmente consegue uma pessoa como eu criar algo bastante robusto. Você faz um MVP muito bom. Muito bem. Eu não defendo a ideia de, por exemplo, não precisa mais programador e tal, porque isso é uma bobagem. Não. Agora, você não depende mais, papel, sem dúvida, porque antes, para você tirar isso do papel, você precisava fazer assim, poxa, é o que ele falou, você precisava reunir muitos galera, recursos, um investimento muito alto para tudo isso. Um risco danado de você botar dinheiro, né? E assim... Não, era a bala de prata. Era do tipo assim... Eu tenho uma ideia e... A grana de final de ano de divisão de lucros vai em cima daquele app que a gente não conseguiu validar, não tem MVP, não... Os programadores, eles, assim, eu acompanho um pouco disso, né, porque hoje em dia eu me identifico um pouco como programador também. A birra deles é o seguinte, porque você pode, com o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de IA generativa aí, fazer um aplicativo caseiro ali, né, de uma coisa. E aí, o que aconteceu? Aí qualquer CEO, CTO, etc., é o terror dos programadores. É dar acesso ao ChatGPT pra esse cara. Porque o cara faz funcionar um aplicativo, às vezes, com 1, 2, 3 prompts que ele fez ali, e o negócio funciona perfeito na máquina dele. Só que aí que tá. A diferença entre fazer um negócio funcionar na tua máquina e você fazer um sistema ser confiável, seguro, escalável e etc., para centenas de milhares de usuários, é um outro lapso completamente diferente. Então, os programadores vão entrar nessa cadeia aqui de transformação desse produto. E por falta de conhecimento desses C-levels, de só entender a gestão e nunca ter entrado no chão de fábrica do código, eles tendem a achar que código é isso, é muito simples. E realmente, o programador não vai ser mais o operário de código, assim como nós não somos o desenhador de linha de AutoCAD, saca? É uma profissão, é um campo do conhecimento que vai envolver literalmente você engenhar as coisas. Eu acho que usar a palavra engenhar é bem legal. Inclusive, programador é engenheiro de software, né? Não pode esquecer isso. E pra gente finalizar também, né? Eu queria voltar ao mesmo gancho que a gente começou, né? O que foi importante dessas habilidades na sua jornada, Vinícius, que foi assim uma mudança de chave, né? Então, assim, o que foi um ponto de virada na tua carreira como engenheiro, que tu falou assim, não, poxa, a partir daquele dia eu vi o mundo com outros olhos? Eu tenho a resposta fácil e a não tão fácil. Então, fala as duas, né? Você quer saber as duas, né, Igor? Tipo... A fácil de verdade, se eu pudesse, assim, dar uma dica única, isso em 2010, né, quando me formei, eu falaria, saiba usar o Excel. Porque, cara, com o Excel, eu abri todas as portas, assim, eu lembro que, assim, todo tipo de trabalho que eu tive, o Excel era, assim, era o que me credenciava do CEO à secretária. Sabe aquela coisa chama assim? Vinícius. Tipo assim, cara, você era bem quisto e querido, assim, por resolver esse tipo de problema. Mas aí, se eu fosse trazer mais pro agora... É óbvio que a resposta é saiba usar a inteligência artificial ao seu favor. E aqui, assim, muito cuidado com o que eu vou falar, né? Não é sobre você pensar que, de novo, que você vai ser substituído, mas entender que a gente está vivendo mesmo uma mudança de paradigma, como a forma que a gente faz trabalho vai mudar completamente. E, óbvio, você saber transformar a engenharia como era feita lá no analogia, né? No modo analógico, e trazer para esse campo da inteligência artificial. Então eu tenho dito assim, repensa como você entrega um produto. Você vai entregar um PDF mesmo? Entrega um aplicativo para esse cara, para o seu cliente. Entrega uma solução que ele vai acessar no WhatsApp dele. Às vezes você entrega uma planilha, o produto para você. Cria um agente GPT, coisa especializado, tudo mais. E não é muito sobre a habilidade de saber criar, mas é a mentalidade também, né? Esse mindset de você assim, eu vou entregar valor de outras formas. E a gente vive a ideia de que hoje em dia a gente quer tudo pronto, mastigado, né? As pessoas não querem, assim...
Eu quero solução de fato. Então, vamos pegar um exemplo. O Igor trabalhou com obra também, mas pega um case de sucesso de empresa que faz obra de regularização, a Hidroconecta da Marina. Da Marina. Se acompanhar o Instagram delas lá, das meninas, né, eu falo delas porque é majoritariamente feminina aquela empresa, né? Muito orgulho para engenharia sanitária. Cara, eles conseguiram fazer um negócio que era tão tipo, obra de saneamento. De instalação de saneamento dentro de casa. O Igor passou por isso, eu já passei também. Cara, não tem nada mais ingrato que fazer esse tipo de trabalho, tá? Porque é você quebrar a casa da pessoa para resolver um problema que ela não queria resolver, que para ela já estava resolvido, e ela consegue transformar aquilo, cara, numa coisa assim. Eu fico impressionado, inclusive, como ela comunica bem aquilo, né? Sim. Vamos deixar. Eu falei pra ela sobre a comunicação. Tá excelente, né? Delas. Cara, um negócio que era tipo assim, o Zé do Cano, né? Transformou num... É aquela história assim, eu não vendo uma obra, eu vendo uma experiência. Ela literalmente tá fazendo isso, cara. Então, eu me inspiraria nesses cases, assim, gente que transformou a forma de entregar a engenharia para um outro patamar, né? Muito bom. Igor, me diga o que foi um ponto de virada na sua jornada aí, que você pode compartilhar com a gente também. Eu acho que quando eu me formei, eu comecei a trabalhar rápido, assim, já fui contratado. E eu acho que naquela época eu era uma pessoa que tinha um perfil diferente do padrão de engenheiros. Eu era uma pessoa muito curiosa. Eu tenho muita facilidade em comunicação, de fala. Eu sou uma pessoa bastante horizontal em termos de diálogo. Então converso com o CEO e converso com orelha seca lá embaixo, né? Na vala lá, 4 metros escorado. E aquilo muitas vezes foi posto, engenheiro não é isso, engenheiro e tal. E eu acho que muitas vezes eu me botava, será que eu sou engenheiro mesmo? E eu tive, o Vinícius sabe, eu tive uma crise grande, eu fui virar marceneiro um tempo da minha vida. E hoje em dia eu vejo que, na verdade, o mais importante, ao meu ver, de um engenheiro atual é ser curioso. O diferencial hoje talvez seja isso. Curiosidade, eu digo, como que você vai responder tal coisa? Como é que você vai enxergar o mercado? Aquela situação que a gente estava falando, será que o mercado está saturado ou não? Cara, eu digo que, na verdade, a gente continua num dos melhores lugares do mundo para ser engenheiro sanitarista. Quero ver a gente ser engenheiro sanitarista em países que não tem problema nenhum. Só que a pergunta é, estamos atacando os locais onde devem ser atacados, ou será que a gente está batendo ponto sempre nos mesmos locais que a picada já estava aberta? Então, assim, o que eu diria é ser curioso mesmo. Acho que esse acho que todo engenheiro tem um processo mental semelhante, todos pensamos muito parecidos, por isso que a gente consegue facilmente se identificar, mas essa pegada assim de enxergar o novo e ser curioso sobre aquilo, eu acho que vai trazer novos mercados. Então, novamente, eu acho que esse daí seria uma grande sacada, e eu acho que é um dos lados positivos como eu profissional, assim. Muito bom, até eu concordo com a visão de vocês, né? Mas eu também tenho minha visão que, assim, para mim, o principal ponto de virada nessa trajetória inteira é entender que, por exemplo, uma empresa de engenharia sanitária e ambiental, ela é dividida em 2 partes. Uma é a que todo mundo vê, que é a questão técnica, né? Então, por exemplo, hoje nós temos um coração. Eu falo que uma boa empresa de engenharia tem que ter 2 corações. Um que é a questão de atração e conversão de clientes. Então, você não adianta ser só um técnico muito bom, fazer um trabalho técnico muito bom. Isso garante a retenção. Mas você também se comunicar com uma pessoa que tem um setor de marketing ativo, um setor comercial ativo, e não é uma autopromoção, é só simplesmente dizer o que você já é. Então é comunicar o que você já é. Então, para mim, um ponto disruptivo que eu tive foi esse. Então, entender que a parte técnica é importante, mas esse outro coração também é importante. Então, utilizar esses 2 corações em prol do que você está conquistando. E isso dá muito mais fôlego, dá muito mais ar, e também, assim, ter essa questão de um networking desde o início. Porque não pense que você vai se formar e você vai virar de uma noite para o dia e vai ser engenheiro, ou vai ter uma rede de relacionamentos. Não, isso tem que ser construído desde a base, né? Então, essa é a minha visão, que são, para quem está ouvindo e quem pensa em carreira, esses os pontos que eu vejo que são primordiais, sabe? Então, é isso. Quero agradecer, né, Vinícius, Igor, por esse bate-papo, né? E quero que também digam, né, onde é que a gente pode encontrar vocês, quem está nos ouvindo, né? Passar suas redes sociais, né? Então, fiquem à vontade aí para fazer o jabá, hein? Bom, obrigado, né, Ademir, a César, pelo convite. Gostei bastante, já quero voltar em outras ocasiões.
Para me acompanhar, eu tenho brincado assim, ou no LinkedIn ou no Instagram, né? Eu tenho trabalhado tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Então, o meu Instagram é vinicius.raguiante, meu LinkedIn, Vinícius Raguiante, você encontra lá. E eu tô basicamente focado hoje em dia em criar conteúdo na área de inteligência artificial para engenharia, né? Apesar de eu trabalhar basicamente nesse campo, eu também tenho muitos clientes na área do direito da advocacia, né? Então, eu trabalho IA também para esse nicho, então, mas curiosamente eu não divulgo muito isso. Então eu gero mais conteúdo desses meus cursos que eu dou para engenharia, mas para o mundo jurídico não. Uma hora eu vou acabar indo para esse lado também. Muito bem, Igor. Pode me encontrar na Sunap, 100% LinkedIn atualmente. Igor Puff Floriano também no LinkedIn. E em todas as conversas, Web Summit, Summit Cidades, todos os summits a gente está falando aqui sobre cidades inteligentes e mais humanas. É o Elon Musk do Campeche, a gente brinca. Só finalizar, obrigado por todos, obrigado a César e baita oportunidade, né? Saiu até que enfim. Poxa, eu que tive que fazer o trabalho de vocês, né? Que bom, obrigado. Muito obrigado, de nada. Alguém tem que fazer a parte difícil. Né? E também, quem quiser me seguir também é berlim@ambiental também. Então, agradecer demais a presença de vocês. Para mim é um orgulho estar à frente desse projeto. Então, a César dá essas oportunidades, né? Então, quem é engenheiro sanitarista, associe, né? Então... com certeza. Esse jabá tem que ser feito. O Vinícius me convidou. Tão boa curiosidade. Vinícius falou, Ademir, vem cá, vem se associar aqui. E eu falei, então vou lá. Então, assim, agora eu tô hoje até aqui também. Então, associa-se, né? Então, a gente tem a questão da valorização do profissional como um todo. A CES investe muito em cursos também. Então, a parte de capacitação profissional, a gente tem muita visão de que algo que não é muito explorado na faculdade e é essencial para a formação do engenheiro sanitarista, a CES está diretamente ligado a isso. Então, esse é um projeto que esse o enfoque principal. Para esse ano temos projetos de curso de liderança para engenheiros. Então, somos treinados a sermos bons técnicos. Mas como é que é liderar uma equipe, né? Eu acho que a gente pode explorar depois um pouco mais isso, mas sim, uma coisa é você fazer um trabalho bem feito. Outra coisa é você coordenar alguém fazendo um trabalho bem feito. Outra coisa é coordenar uma equipe de 20 pessoas fazendo um trabalho bem feito, né? Com certeza. Então a gente tem esse curso de imersão para lideranças, então, né? Vou colocar os links depois na descrição. Legal. E também vai ter mais um curso que é Excelência para Escritórios de Engenharia. Né? Então eu vou pegar toda a bagagem que eu tive nesses anos de escritório de engenharia, né? A questão que a gente foi sempre reconhecido pela gestão que a gente tem, e como fazer um escritório de engenharia dar certo, né? Então, eu até gostei da tua fala que assim, com menos vírgulas, com menos trabalho, né? Que isso não seja tão doloroso, né? É isso aí. Então, que vai em todos os enfoques. Então, esses são os próximos cursos da CESA. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Igor, né? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.